Olá pessoal, um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma transmissão dos nossos devocionais para as famílias. Nessa semana nós estamos abordando os erros e os acertos dos pais e das mães. Eu quero te pedir por gentileza para curtir e compartilhar, a fim de que outros pais e mães também sejam edificados pela ministração da palavra de Deus. E juntos possamos orar pedindo a Deus a proteção para os nossos filhos, que nossa família possa viver em paz e em harmonia, acima de tudo com a presença de Deus, pois a presença de Deus é vivificante, a presença de Deus é salvadora e sem ela nós não somos nada, tá bom? Nós estamos nessa semana aprendendo sobre a história de Davi, um homem reconhecido biblicamente por ser rei, por ser profeta. Ele cometeu muitos erros no exercício da sua paternidade. Parece que com o tratamento dos filhos da sua juventude, ele não tinha muitas experiências. E principalmente na criação de Absalão, o seu primeiro filho, muitos erros aconteceram, a ponto desse filho se perder. Mas, ao que parece, diante do dia a dia, das experiências acumuladas no decorrer da vida, Davi aprendeu a ser melhor pai. E com os filhos da sua maturidade, ele foi corrigindo os erros que havia cometido no passado. Por isso, a partir de agora, então, nós vamos aprender não com os erros, mas com os acertos de Davi. E que como Davi acertou na criação dos filhos, nós também, como pais e mães, possamos mirar, acertar, assimilar esses princípios para melhor cuidar dessas joias preciosas que Deus nos deu, que nós chamamos como filhos e filhas. Eu quero ler 2 versículos nessa manhã para você. O primeiro se encontra em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Esse texto fala da criação de Salomão, um dos últimos filhos de Davi. E nós vamos encontrar aqui acertos maravilhosos que Davi tirou de letra, nota 10, que nós como pais também devemos buscar. Diz assim o texto: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, Davi dizendo, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Davi fez uma declaração de reconhecimento que Deus, o Senhor, havia escolhido Salomão, um dos seus últimos filhos, para sucedê-lo no reinado. Isso significa que Davi acertou ao discernir a vontade de Deus na vida do seu filho. Nós, como pais, acertamos quando também discernimos a vontade de Deus na vida dos nossos filhos e filhas. Isso é muito importante nós termos esse cuidado, porque naturalmente podemos querer ver nos nossos filhos a nossa extensão. Talvez, por exemplo, eu sou professor, então eu quero que o meu filho siga a minha carreira e será professor também. Quando nós estendemos aos nossos filhos os nossos sonhos pessoais. Eu gostaria de ser empresário na vida, mas eu não tive a oportunidade, por isso eu vou fazer do meu filho um empresário. É um grande erro ver nos nossos filhos a extensão dos nossos sonhos. Os nossos sonhos são nossos. A vida é nossa, o caminho é nosso. Os nossos filhos têm os seus próprios sonhos, planos e caminhos. E assim como Deus tem planos específicos para as nossas vidas, Deus também tem planos específicos para a vida dos nossos filhos.
Por isso, Davi acertou e nós pais acertamos quando identificamos a vontade de Deus para os nossos filhos. Davi reconheceu que era a vontade de Deus que Salomão fosse o seu sucessor, que Salomão fosse o novo rei de Israel, apesar dele não ser o mais velho. Aqui nós aprendemos com o acerto de Davi. Mas em segundo lugar, um outro texto que eu quero compartilhar está um pouco mais à frente, está no versículo 11. E diz assim: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. O que esse versículo quer dizer? Veja bem, esse versículo quer dizer que, além de reconhecer a vontade de Deus na vida do filho, Davi pôde contribuir, ajudar o seu filho na construção do futuro. O sonho de Davi era construir um templo ao Senhor em Jerusalém, mas isso não lhe foi permitido. E Deus disse que o seu sucessor Salomão poderia fazer isso, esse grande empreendimento, construir um novo futuro para o povo de Israel. Davi entendeu que não era a missão dele fazer isso, mas era a do seu filho Salomão. Por isso, ele ajudou o seu filho a construir o templo. Ele ajudou o seu filho na construção do futuro. Nós, pais, acertamos como Davi acertou se ajudamos os nossos filhos, se damos ferramentas, se damos todas as condições possíveis para que nossos filhos e filhas construam um futuro melhor. No caso de Salomão, essa ajuda foi intelectual, foi financeira. Nós, como pais, precisamos refletir. Como podemos ajudar os nossos filhos a construírem um futuro melhor para o povo de Deus? Como nós podemos ajudar os nossos filhos a fim de construírem um futuro melhor para o mundo? Certo filósofo pensou o seguinte: não fique pensando a respeito de que mundo nós deixaremos para os nossos filhos, e sim que tipo de filhos deixaremos para esse mundo. Esse mesmo princípio Davi aplicou e nós devemos aplicar. Preparar os nossos filhos para o futuro, a fim de que eles sejam ferramentas transformadoras nesse mundo que carece tanto de paz, de justiça e de amor. Nós, como pais, acertamos como Davi acertou. Se identificamos a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos e se preparamos os nossos filhos para a construção do futuro. Que Deus nos abençoe para que possamos cuidar ainda melhor dos nossos filhos, porque são joias preciosas que Deus nos deu. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela noite que passou, pelo dia que nasceu. Obrigado pela tua presença, fruto do teu amor e da tua fidelidade. Senhor, entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Abençoe os nossos filhos. Proteja-os contra todo mal. Abençoe cada pai, cada mãe nessa manhã. Nos dê todas as condições necessárias para a boa criação das joias preciosas que o Senhor nos deu. Abençoe a nossa família, transforme a nossa família e use, Senhor, a nossa família para brilhar nesse mundo, não para o prestígio pessoal, não para o enaltecimento individual, mas para que o mundo possa conhecer ao Senhor e encontrar a paz e a vida que o Senhor nos dá gratuitamente. Entregamos nossa vida nas tuas mãos e oramos agradecidos, alegres, por Jesus teu Filho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e dê um bom dia para a sua família.